Isaías 11. Esse texto de Isaías, enquanto você vai se adequando aí, esse texto de Isaías talvez, existe uma divergência entre os teólogos, mas esse texto de Isaías, para uma corrente teológica, é o texto principal das profecias messiânicas, das profecias que falam sobre a vinda de Jesus, de toda a Bíblia. Esse texto que nós vamos ler para alguns teólogos, o principal texto com relação à volta de Jesus e o que vai acontecer sobre a terra quando Jesus voltar. Quais são os princípios de regeneração da terra que vão acontecer na vinda do Senhor Jesus? Então existem vários profetas, os maiores, os menores, que falaram sobre a volta do Senhor Jesus, mas ninguém na Bíblia falou da volta de Jesus com tanta convicção e com tanta clareza como Isaías. Por isso Isaías também é conhecido como o profeta messiânico, aquele que falava, que apontava sobre Jesus. E esse texto que está diante dos nossos olhos talvez aí, entre os teólogos, o principal texto, aquele que contém a maior quantidade de características daquilo que Jesus vai realizar quando ele voltar. Então, talvez, você já conhece o Senhor há muito tempo, mas a vida cristã, por vezes, ela nos leva a uma rotina, Nós viemos para a igreja, nós conhecemos o Senhor, escutamos louvores, lemos a Bíblia, cremos, em Jesus, mas esse tema da volta de Jesus é algo que por vezes, não que caia no esquecimento, mas para nós é algo distante. Por vezes a volta de Jesus é um tema quase que poético. Falamos da volta de Jesus com a convicção de que vai acontecer, mas não pensamos de verdade que pode acontecer na nossa geração, ou que pode acontecer hoje, pode acontecer agora, ninguém sabe. E esse texto de Isaías, ele reforça uma instrução importante para a igreja. Quando nós sabemos, o que vai acontecer quando Jesus voltar, nós começamos a desejar de uma maneira mais ardente a sua volta. E o ápice da fé, gente, é a volta de Jesus. O ápice da fé não é nós termos uma vida boa apenas aqui. O ápice da fé não é nós termos uma vida aqui confortável. Tudo isso o Senhor deseja nos dar, e Ele é Deus, Ele pode fazer e vai fazer, é promessa do Senhor. Mas o ápice da fé em Jesus é a sua vinda, é a sua volta. Se nós morrermos antes, vamos nós para Ele, mas se não, o Senhor virá para nós, e essa é a razão da nossa fé. Então, como cristãos, nós não podemos perder isso de vista, desejar a volta do Senhor Jesus. Esse texto, quando nós lermos, você vai ver pontos de Isaías falando sobre coisas que vão acontecer quando Jesus voltar. E por que nós, igreja, devemos desejar a vinda, a volta do Senhor Jesus? Então aqui está esse texto, e eu gostaria que você lesse ele comigo, como alguém que vai se preparar para a volta do Senhor, para o dia em que Ele virá nos céus, com poder e grande glória, e todo olho verá. Quando Jesus voltar, não vai ser algo apenas para os crentes, não vai ser algo apenas para a igreja. Quando Jesus voltar, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, até aqueles que os transpassaram, diz a palavra, até aqueles que agrediram o Senhor, vão ter que reconhecer que Ele era o Filho de Deus. Então esse é o texto, vamos lá em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aqui esses dois versos estão falando sobre quem é Jesus. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jesus é a raiz de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Jesus é o renovo que veio da raiz de Jessé, da tribo de Judá. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Essa parte da profecia se cumpre quando João Batista
ele está vendo Jesus passar no meio da multidão, e então Jesus é batizado. Quando Jesus é batizado, o Espírito do Senhor desce em forma corpórea como uma pomba e repousa sobre Jesus. Então essa profecia de Isaías se cumpre no dia do batismo de Jesus. Olha como Isaías foi usado por Deus para ver o futuro. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus pisar na terra, e ele viu o dia do batismo do nosso Senhor, e ele viu aquilo que dos céus viria e iria repousar sobre o Senhor. Olha a riqueza desse texto. O Espírito que dá sabedoria e entendimento estará sobre ele, o Espírito que traz conselho e poder. O próprio Isaías vai declarar que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Olha, Isaías viu o batismo, viu o Espírito que repousaria sobre ele, e viu também o poder que Jesus traria sendo o maravilhoso conselheiro. E aí ele segue: espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Isaías viu como Jesus se moveria sobre a terra, que Jesus não se moveria com exibição de poder, que Jesus não se moveria com uma exibição de força, que muitas vezes Jesus fazia milagres, lembram-se? Jesus fazia milagres e dizia: olha, não contem isso para ninguém, porque Jesus não queria ser conhecido pelo poder, Jesus queria ser conhecido pelo temor que ele tinha ao Pai. E Isaías viu isso tudo. Ele se moverá no temor, não no poder, não na autoridade, não na força. Jesus se movia no temor ao Pai. Jesus certa vez disse: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Isaías viu isso tudo, e ele segue dizendo: o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, graças a Deus, nem decidirá com base no que ouviu. Olha Jesus sendo visto por Isaías, ministrando no meio do povo, e não fazendo juízo de valores pela aparência das pessoas. Por isso as pessoas amavam Jesus, por isso Jesus era tão adorado pelas pessoas, sobretudo pela plebe, por aqueles que não tinham uma posição de honra na sociedade, porque aquelas pessoas, elas não entravam nos lugares por conta da sua aparência. As pessoas não tinham acesso às coisas grandiosas e boas daquele tempo, porque elas eram julgadas pela roupa que carregavam. E aí Isaías está dizendo: esse Jesus, quando vier, não vai julgar vocês pela aparência, ele não vai olhar vocês pela capa, mas ele vai ter um justo juízo sobre vocês. Quando ele julgar vocês, vai ser por aquilo que vocês carregam no coração. E Isaías viu isso tudo e segue profetizando: nem julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, e com o sopro da sua boca matará os ímpios. Retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. E agora começa os efeitos da vinda de Jesus na terra. Olha o que vai acontecer na volta do Senhor. E ele diz: o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Uma criança vai guiar o bezerro, o leão, o novilho. A vaca se alimentará com o urso, e seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o seu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã de estudos da Tua Palavra.
Obrigado, Senhor, porque separastes nessa manhã um povo seleto, Senhor, escolhido, não porque somos melhores, Senhor, mas porque aprove ao Senhor nos acordar, nos despertar e nos trazer, Senhor, movidos pelo Teu Santo Espírito a esse lugar. Então, Senhor, essa não é uma manhã apenas para passar um tempo, essa é uma manhã de instrução, essa é uma manhã de ensino, e essa é, Senhor, uma manhã separada por Ti, escolhida, Senhor, por Ti, marcada no Teu calendário, para que nós possamos ser instruídos pelo bom mestre que é o Teu Filho Jesus. Fale conosco, Senhor, nessa manhã, assim como um pastor que abre, Senhor, o coração, chamando as suas ovelhas pelo nome e elas o seguem. Nós queremos agora ouvir a Tua voz e sermos guiados por Ti. Senhor, queremos ser uma igreja firmada na Tua palavra, que compreende a razão da vossa fé. Uma igreja, Senhor, que não fica correndo de um lado para o outro, agitada pelo vento, com ventos de doutrina que nos levam muitas vezes à perda, mas queremos ser uma igreja firmada na rocha que é a Tua palavra. Uma igreja, Senhor, que dá passos racionais e de fé. Uma igreja que compreende a quem estão seguindo, a quem estão servindo e para onde estão indo. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que tudo nessa manhã continue sendo para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a criação do mundo, Deus tinha um plano. E o plano da criação, a base desse plano chamava-se equilíbrio. Quando Deus cria o universo, e você sabe, a metodologia da criação de Deus para criar o universo foi através da sua palavra. Quando Deus cria o mundo, e especialmente a criação dessa terra, quando Deus vai realizar a criação, você vai ver que o primeiro período dessa criação, da terra, dos animais, das plantas, das aves, dos peixes, de tudo que se movia sobre a terra, o primeiro período, junto com a humanidade que foi criada, o primeiro momento de existência da terra, ela era marcada pelo equilíbrio absoluto. Não havia na terra, antes do pecado, nenhum tipo de desequilíbrio. Não havia sobre a terra nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento. A terra criada junto com a humanidade antes da queda era semelhante aos céus. O que existia na terra, o equilíbrio que existia na terra, a segurança que havia na terra, era similar àquilo que também existia nos céus. Não existia na terra nenhuma possibilidade de dor, de acidente. Não existia na terra nenhuma possibilidade de agressão, de perda. Nenhum tipo de angústia havia na terra antes da queda, e esse era o plano original do Senhor. A terra que Deus criou vivia debaixo de uma sentença. E qual era a sentença? É que tudo que Deus criou era bom, tudo que Deus fez era bom, e esse bom da parte de Deus não é como um bom para nós, que é razoável, mediano, não. Bom para Deus significa excelente, sem nenhuma possibilidade de melhora. Deus, quando diz que tudo que Ele criou era bom, Ele estava dizendo: tudo que eu fiz é perfeito, não existe possibilidade de retoques, de adendos. Quando Deus fez, o mundo vivia em perfeito equilíbrio. Quando Deus faz a terra e quando Deus cria, a palavra do Senhor diz que Deus cria tudo por meio da sua palavra. Então lá em Gênesis, Moisés recebe de Deus como é que o próprio Deus faz o mundo. E ele vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus cria algo, Ele tem uma sequência para criar, e a sequência é: primeiro Deus cria no céu, e depois Deus estabelece na terra. Criou Deus os céus e depois a terra.
Essa sequência continua acontecendo na minha e na sua vida. Quando Deus vai realizar algo aqui na terra, antes Ele realizou nos céus. Quando Deus vai derramar uma bênção, vai fazer algo sobre a sua vida, antes disso acontecer na sua vida aqui na terra, é porque Deus já preparou nos céus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, a metodologia de Deus permanece igual até hoje. Quando algo bom acontece aqui, no plano natural, é porque aquilo que aconteceu aqui, antes já foi liberado lá nos céus. Nos céus já existe. Então, quando Deus cria os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O primeiro momento da criação do universo era assim. A terra que nós vemos, essa matéria orgânica que existe, que dá formato ao mundo, ela já existia. Pelo meio da palavra, Deus tinha criado, só que essa terra não tinha formas, essa terra não tinha limites, era uma terra disforme. Mas mesmo sem forma, o texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face dessa terra, sobre a face das águas. Ou seja, não tinha beleza ainda, não tinha formosura, não tinha vida, mas o Espírito de Deus já estava ali cuidando. O Espírito de Deus já estava ali, de alguma maneira zelando, porque sabia o que Deus iria fazer em um momento posterior. E assim também é comigo e com você. Nós somos pó da terra. Fomos criados dessa terra que um dia foi sem forma e vazia, e todos nós um dia, na nossa existência, podemos dizer que vivemos um momento da nossa história sem forma. O que é sem forma? O que dá forma a um objeto, por exemplo, esse copo que aqui está? A forma que ele tem é dada pelos seus limites. Se você tirar os limites desse copo, ele perde a forma. E nós, antes de conhecermos a Jesus, vivíamos um período que a nossa vida era sem limites, uma vida sem forma, como a terra, uma vida onde nós dizíamos, olha, eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu tenho as minhas regras, e nisso nós achávamos que estávamos no controle, mas na verdade não, na verdade nós éramos escravos, na verdade nós não podíamos fazer o que desejávamos, vivíamos uma vida sem limites. Alguns, a falta de limite na parte de convívio, eram pessoas que não conseguiam se relacionar com ninguém. Outros, com vícios, eram dominados e não tinham limites. Enfim, um período que a nossa vida era uma vida sem forma, uma vida sem limites. O texto também diz que o primeiro período da terra era uma terra vazia. E como era a nossa vida antes de conhecer o Senhor Jesus? Também uma vida que aqui dentro de verdade tinha um buraco, um vazio. Tentávamos preencher esse vazio com festas, com amigos, com dinheiro, alguns com drogas, com bebidas, enfim, de alguma maneira o ser humano tentando preencher o vazio que carregava aqui dentro. Mas esse vazio nunca pôde ser preenchido até que nós encontrássemos a Jesus. Foi quando nós encontramos a Jesus que esse vazio foi preenchido. Sem Jesus, esse vazio continua aí. É por isso que nós vemos uma humanidade que do lado de fora carrega muitas coisas, gente que anda em carros que a maioria de nós desejávamos ter, que vivem em casas, em palácios que a gente diz, meu Deus, que vida abençoada seria morar nessa casa, mas a verdade é que aqui dentro carregam um vazio. Aqui dentro dependem de Deus para que a sua vida seja mudada, seja transformada, e apesar de ter muitas coisas do lado de fora, acabam às vezes atentando contra a sua própria vida, porque aqui dentro tem um vazio que só aumenta, e esse vazio só pode ser preenchido por Jesus. A vida era sem forma e vazia, mas existia uma característica dessa terra. A característica era que, ainda sem forma e ainda vazio, mas o Espírito de Deus já se movia para guardar essa terra sem forma e vazia. Na minha e na sua vida também foi assim. Antes do Senhor sem forma, antes do Senhor vazio, mas todos nós, se olharmos para a nossa existência, nós vamos ver algum momento da nossa vida em que Deus já começava a trabalhar nos guardando, nos livrando. Nós não conhecíamos o Senhor,
Mas é possível você olhar para a sua existência e perceber um momento da sua história em que talvez você foi livrado de um acidente que poderia ter ceifado a sua vida. Se lembrar de um momento em que você cometeu um erro grave e que poderia ter destruído a sua própria existência, mas naquela hora uma intervenção sobrenatural veio. Deus usou alguém para te ajudar, Deus usou alguém de alguma maneira para te auxiliar, ou veio um lampejo em uma hora de dificuldade mental, que você iria cometer talvez algo gravíssimo contra a sua própria vida, e Deus ali interviu com um momento de lucidez, e aquele mal que iria acontecer não aconteceu. Algumas pessoas dizem que foi sorte, outras pessoas dizem foi coincidência, mas não. Isso já era o Espírito do Senhor se movendo para guardar a minha e a sua vida. Éramos sem forma, éramos vazios, mas Deus já tinha um plano. Deus já sabia que um dia nós seríamos preenchidos pelo seu Filho e teríamos uma vida e vida abundante. E por isso, hoje nós estamos aqui, porque quando nós éramos sem forma e vazios, o Senhor já nos amou. Ele nos amou primeiro. Então não é porque nós fazemos para Ele, não é por aquilo que nós damos a Ele, mas é por aquilo que Ele já fez a nós. O Senhor nos amou primeiro, e a prova de amor foi liberar o seu Espírito sobre nós, para que Ele se movesse nos guardando. A terra física passou por esse período, e essa terra física, quando ela estava plena, quando Deus disse haja luz e houve luz, quando Deus disse que deveria haver uma expansão sobre as águas e separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre a expansão, e isso fez Deus e chamou Deus a expansão de céus. E Deus disse: olha, ajuntem-se agora as águas debaixo dos céus e apareça a porção seca. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E foi ali o terceiro dia, e as coisas começaram a acontecer. Quando a terra inteira está pronta e Deus cria o homem, o que acontece? Deus cria a terra, os animais, e coloca o homem na terra. E essa terra vivia em perfeito equilíbrio. Queria te convidar agora para você se transportar mentalmente para o Éden, para que nós fizéssemos uma viagem agora aos milhares e milhares de anos que já se passaram sobre a terra, e nós pudéssemos agora fazer uma visita ao Éden, ao jardim, a essa terra, quando Deus a criou e colocou nós, a humanidade, sobre ela, e como a terra era quando Deus a criou sem a presença do pecado. Vou te dizer aqui características dessa terra. A terra, quando Deus a criou, os animais não andavam sobre ela com medo de predadores. Você sabia disso? Quando Deus criou os animais, não existia na cadeia alimentar lá no Éden, no início de tudo, os animais não viviam fugindo uns dos outros com medo de predadores. Todos os animais da terra viviam em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Os animais não eram carnívoros, eles não eram predadores, os animais eram herbívoros. Eles comiam de acordo com a sentença de Deus que disse: toda a erva do campo será para os animais como alimento. Imagine você andar em um lugar aonde uma vaca, ela convive em harmonia com um leão. Imagine você andar em um lugar aonde um gato vive pacificamente no meio de passarinhos. Imagine você passar em um ambiente aonde os peixes menores trafegam tranquilamente, sem ter medo de um predador maior que os surpreenderá. A natureza inteira tinha uma sinergia. E qual era a sinergia da criação? Equilíbrio. Você já passou por uma situação onde você sente um perigo iminente? Assim, aquela sensaçãozinha de quando você vai atravessar a rua e está vindo um carro, e você calcula meio mal e no final tem que dar aquela aceleradinha? Já sentiu esse friozinho na barriga?
Aquela sensação de quando você está atravessando a faixa e vem alguém com uma velocidade um pouquinho mais alta, e você diz, ele não é doido, está me vendo aqui? E aí ele vai aparecendo cada vez mais rápido e mais perto, e você diz, eu acho que é doido. E aí no final você diz, olha, eu não vou pagar para ver não, e você dá aquela aceleradinha assim. Sabe essa sensação de preservação da vida? Que dá uma acelerada, algo vai acontecer? Sabe a sensação que a gente tem quando um filho vai fazer uma viagem, vai sozinho, ou quando a gente deixa ele pela primeira vez na escola, ou quando ele diz que vai para a casa de alguém, e é no começo ainda muito novinho, e você fica com o coração na mão dizendo, ai meu Deus, meu bebê está indo embora, Senhor, ajuda, cuida, meu Deus, não deixa ninguém, meu Deus, Senhor, ajuda. E o pai e a mãe deixam a criança na escola no primeiro dia, e quem vai chorando para casa é o pai e a mãe. Por que isso? Porque tem um medo de que algo ruim aconteça. É a mesma coisa atravessando a estrada, é a mesma coisa quando você está em um ambiente que você sente que não é bem recebido. Tem uma energia que é liberada ali. Na terra, lá no Éden, antes da queda, no projeto original de Deus, isso não existia. Não existia nenhum tipo de liberação de tensão entre os animais e entre os seres humanos, não, era uma vida de segurança plena. O homem na terra não causava dano à natureza, os homens não causavam dano à natureza, aos bichos. Os bichos, os animais, a natureza não causava dano aos homens, era uma vida de paz plena. Era uma vida de tranquilidade plena, era uma vida de sossego pleno. Os homens não se machucavam, você sabia disso? Lá no Éden, quando Deus criou o ser humano e colocou lá, antes da queda, não existia possibilidade. Não existia possibilidade, não é porque não era possível se machucar, mas é porque Deus dotou o homem de uma capacidade que a terra não podia ferir o homem. Os animais não poderiam ferir o homem não poderia se autoferir. Por quê? Quando Deus cria o homem, Deus libera uma sentença sobre a humanidade. Deus diz, sujeitem agora, dominem sobre os peixes, sobre os animais, sobre as aves, sobre tudo que rasteja, dominem sobre a natureza. Essa palavra dominar, no original, no hebraico, significa radar, e essa palavra radar significa governo. Deus disse, vocês vão dominar, vão governar sobre toda a terra. E por que não existia possibilidade do homem se machucar? Porque quando você tem domínio sobre algo, a probabilidade de você se machucar fazendo aquilo que você tem domínio, ela é diminuta, ela é ínfima, ela é quase inexistente. Como é que a gente se machuca? Como é que a gente se causa-se dano? Como é que nós nos ferimos? Quando nós entramos em uma área de atuação que nós não dominamos. É quando a gente não domina uma ferramenta que acidentes acontecem. Por que a gente não deixa a criança mexer com faca? Por que não deixamos criança mexer com fogo? Porque elas ainda não dominam. E porque não tem domínio, não tem radar, o que acontece é que elas podem facilmente se lesionarem. Agora, isso não acontecia na terra primitiva. Na terra primitiva, o homem tinha domínio sobre toda a terra. O homem tinha governo, um governo que era a mente de Deus na mente de cada ser humano, e eles então não se machucavam no trabalho que tinham que fazer, tinham domínio sobre os animais, tinham domínio sobre as suas emoções, eles tinham governo. Você já foi em um dentista que é experiente? Um dentista bom, dentista top, não esse dentista que a gente padece e depois fica com trauma o resto da vida. Um dentista top, você já foi? Teve gente que até hoje só caiu na mão de gente assim com a mão dura, né? Mas alguns tiveram a sorte de conhecer dentistas top. Enquanto você não conhece um dentista top, você acha que todo dentista é açougueiro. Foi o meu caso. Eu vivi anos da minha vida achando que o dentista era aquele cara que estudou para fazer maldade na boca dos outros. Eu vou me vingar da maldade do universo. A pessoa está ali com dor, eu vou arrancar o dente dele. Mas isso foi uma experiência ruim que eu tive na infância. Até que um dia eu conheci um dentista top. Alguém que tinha habilidade, alguém que tinha conhecimento pleno, alguém que tinha governo sobre o que fazia.
E vendo ele trabalhar, eu comecei a ter uma admiração, porque ele trabalha com facilidade, é rápido, não tem dor, é um negócio absurdo. E essa habilidade chama-se radar. Essa habilidade de manusear as ferramentas, de fazer aquilo com habilidade, chama-se radar, governo. Qual é a probabilidade daquele dentista se machucar fazendo o seu trabalho? Nenhuma. É muito raro acontecer um acidente porque ele tem domínio. Qual é a probabilidade dele machucar alguém? É quase zero. Por quê? Porque ele tem governo, ele tem radar, ele tem governo, domínio sobre o que está fazendo. Então, a possibilidade de se machucar, ela é praticamente zero. Agora, isso elevado a uma potência que a gente não consegue nem calcular, era o que acontecia no Éden. Era o que acontecia no primeiro momento da terra. Os seres humanos não se machucavam. Os casais não brigavam. A terra e o lugar que eles viviam era pacífico, era ordeiro. O lugar e o ambiente transpirava bondade. Era uma vida 100% equilibrada. Agora você saia do Éden e faça essa viagem no túnel do tempo e volte para 2025. Chegou? Pois bem, como é a natureza hoje? A natureza hoje é um lugar selvagem. A natureza hoje, existem lugares da terra que não é aconselhável você ir sem estar com uma proteção física. Existem lugares da terra que são inóspitos. Nós tivemos a oportunidade de fazer missões em alguns lugares, e existem lugares que nós fomos que era impossível sobreviver naquele lugar por muitos dias sem o auxílio dos locais, porque uma simples caminhada no meio da mata, qualquer tipo de bicho e de inseto que te pegue ali, te leva ao óbito. Me lembro de um dia que nós estávamos na mata amazônica boliviana, e nós chegamos lá e as pessoas começaram a mostrar para nós o vilarejo. Era uma aldeia indígena no meio da mata amazônica da Bolívia. E me lembro que nos primeiros dias as missões, elas eram perto da aldeia. E até que chegou um dia que o pastor local disse: olha, nós queremos levar vocês para conhecer as regiões aqui próximas, para que vocês saibam como é que a gente vive. E um dia nos levaram em um lugar onde as mulheres lavavam as roupas, e era uma beirada de um rio, é o Rio Negro da Amazônia, que passa, né, pelo Brasil e vai para a Bolívia. E esse lugar era um lugar lindo, uma água escura, mas limpa, uma água que não tem contaminação, você não vê plástico, não vê dejetos, não vê nada, um lugar incrível. E eles nos levaram lá onde as mulheres lavavam a roupa. Era uma espécie de praia, com vários troncos de árvores gigantes, árvores grandes assim, cortada em rodas mais ou menos desse tamanho, e que as mulheres ali levavam então as roupas e batiam sobre aquelas madeiras, esfregavam ali elas lavavam a roupa com água quase que pela cintura. Era um lugar onde elas ficavam lavando suas roupas. Era também uma espécie de porto, onde as embarcações que vinham de pesca paravam ali. Quando eu falo embarcação, pense em uma canoa indígena, um tronco cortado no meio, e as pessoas ali chegando, era assim. E aí nós fomos naquele dia, e eu entrei na água, e eu fiquei maravilhado, de meu Deus, que vida primitiva, que vida sadia isso aqui, meu Deus, isso aqui é o paraíso. E no outro dia nós estamos na casa do pastor comendo, e alguém grita: caimã! Do lado de fora da casa assim. E aí o pastor falou: caimã, caimã! E aí saiu todo mundo correndo. Eu digo: caimã, Jesus, o que é caimã? Caimã, um negócio perigosíssimo, o que é caimã? E aí saíram correndo, cada um para um lado. E eu digo: meu Deus, talvez é uma ave rara, alguma coisa que eles querem observar. E aí um deles ficou na casa comendo. Eu falei: irmão, o que é caimã? O que está pegando? E ele falou: não, é porque mataram um caimã na lavadeira, no lugar onde se lava as roupas. Eu digo: oh, mataram? O que é? Vamos lá ver. Aí ele falou assim:
caimã é um crocodilo gigante. Eu falei, crocodilo gigante naquele lugar que a gente tomou banho ontem? Falei, gente, isso aqui é um perigo total, gente. Começou a me dar um senso de realidade. Eu digo, meu Deus, nós podíamos ter morrido, Grazi. Meu Deus, um crocodilo. Gente, era um negócio enorme. Na mesma água que ele estava, e as crianças brincando tudo em volta. Eu digo, não, gente, que perigo, está todo mundo doido aqui. Sabe o que eu compreendi ali? Que a natureza selvagem para um homem urbano é um perigo. Brincar de Indiana Jones, gente, é um perigo, você pode não voltar. Pois bem, passam uns dias, eu digo, não, agora eu já estou bem ambientado, agora eu estou grandão. Aí, no meio da noite, nós dormíamos na igrejinha, e aí a igrejinha era pequena assim, e a aldeia ficava em volta, e lá no fundo tinha o banheiro. Banheiro no meio do mato, para a gente civilizada, que é uma espécie de patente, não sei se você conhece. Os mais novos aqui nem sonham que é uma patente. É um lugar assim que você faz as necessidades quase que no meio do mato, mas é uma casinha. Só que para ir nesse lugar, no banheiro, da onde a gente dormia, que era dentro da igreja, tinha que passar por dentro de uma mata. Não era uma mata fechada, mas era uma trilhazinha. E aí no meio da noite a Grazi disse, olha, preciso ir no banheiro. E eu olhei para ela e falei, não, tu não precisa. Óbvio, precisa ir no banheiro agora, negócio perigosíssimo no meio do mato, não, ninguém vai sair. Graças a Deus, aqui é a mata boliviana, tu viu que ontem mataram um jacaré? Ela, não, eu não estou aguentando. Falei, não, tu vai aguentar sim. E aí naquela vai aguentar, não vai aguentar, eu digo, não, vamos ter que sair, não vai ter jeito. E aí eu, corajoso, liguei o celular, peguei a lanterna, e aí botei a Grazi na frente para proteger ela, se vem alguma coisa, E aí fui com a lanterna atrás iluminando o caminho. E aí tinha chovido. A Amazônia chove todo dia, dia sim, dia também, todo dia chove. E aí estava tudo alagado, um mato, aquelas coisas, e no meio da noite eu olhando para as árvores. E uma outra coisa interessante da natureza selvagem. Gente, a natureza selvagem emite sons que são horríveis. Não, uma coisa terrível, tá? Ainda mais à noite. E aí eram uns grilos que eram gigantes, que gritavam, e a minha imaginação fértil do Fantástico Mundo de Bob já pensava, meu Deus, é um dinossauro, alguma coisa vai me devorar aqui. E a Grazi indo na frente, e eu aqui iluminando e tal, aí nós fomos andando. Quando a gente chegou perto da casa que tinha por trás assim, estavam os pastores, tinha a casa e atrás era o banheiro. Quando a gente chegou perto da casa, tinha uma poça de água no chão. E aí eu iluminei a poça d'água, a Grazi pulou para um lado e eu pulei para o outro. No que eu pulei para o outro lado, algo roçou assim na minha cabeça. E quando bateu na minha cabeça, automaticamente eu levantei a lente do celular, a luz, e olhei. Quando eu olhei, era um corpo de uma anta, que eles tinham matado no outro dia, toda sem pelo, ensanguentada, que tinham colocado ali para comer no outro dia. Consegue imaginar essa cena? Eu cheio de coragem e dou de cara com um corpo morto, ensanguentado, assim, pendurado numa árvore. É óbvio que eu não gritei. Não gritei pouco. A Grazi me segurava dizendo, para, tu vai acordar todo mundo, para. Aí tudo bem, passa isso aí, eu tentei preservar a minha autoimagem. E aí no outro dia o pastor assim, pastor, o senhor estava com medo de alguma coisa ontem à noite? Eu falei, não. Ai, parece que a gente ouviu uns gritos. Eu disse, não devia ser eu. Fomos pescar. O pastor sabia que eu gostava de pescar. No outro dia ele convidou, pastor, vamos pescar. Eu disse, agora sim, esse pastor está entendendo meu negócio. Saímos para pescar. Quando a gente chega na beirada do rio, em um outro lugar, eu todo empolgado contando história dos peixes que eu pegava no Brasil e tal. E aí quando a gente chegou assim, tinha um cara dentro da canoa, uma canoa dos 7, 8 metros, grande, de novo, um tronco cortado no meio e ele com um remo assim atrás. O nível da água para entrar no barco faltava, eu acho que 7, 8 centímetros, ela vai toda afundada dentro da água, você olha e diz, meu Deus, isso é um perigo, se alguém balançar, acabou a vida. E ele estava dentro do barco, no meio do rio, e eu cheguei conversando e tal, e as pessoas estavam agachadas assim, em volta do rio,
E aquele homem dentro do barco com um chapéu, ele fazia assim. E eu, né, todo expansivo, tá dando tchau, né? E aí, irmão, não sei o que. E o pessoal na borda do rio começou. Shh, shh. Digo, meu Deus, mas é aqui que nós vamos pescar? Não entendi. E o homem lá dentro do barco fazendo assim. E daqui a pouco eu comecei a escutar um zunido. Não sei se você já teve um ambiente assim, em silêncio, que tem um enxame de abelha, já viu? Aquele zunido começou assim a aumentar, e aí o pastor falou, é peto. Eu disse, peto? O que é peto? Que é isso agora? Que é peto, Jesus? E aí ele falou assim, peto. Aí ele explicou lá que era um marimbondo da mata amazônica gigante. E tinha um enxame em volta do cara pescando dentro d'água. E aí ele se movia assim para tirar lentamente o enxame da cara e poder mover devagar o barco. E aí eles disseram, não, isso aí já vai passar. Eu digo, não, mas pode passar. É aí que a gente vai pescar? É nesse rio aí cheio de peto? Não, gente. Cada dia lá era uma história. Todo dia tinha uma surpresa trágica com o bicho. E o que eu aprendi? A natureza selvagem é um perigo. Mas lembra que não era assim? Lembra que quando Deus criou o homem não tinha medo dos animais? Os animais não causavam dano nenhum ao ser humano? Os seres humanos não se machucavam e não se autoflagelavam? Era uma vida em completa ordem. Mas quando o pecado foi cometido, a natureza inteira padeceu. Não foi apenas o homem que foi destituído da glória de Deus, toda a natureza criada foi destituída desse equilíbrio por causa do pecado. E hoje nós vivemos essa vida em desequilíbrio por conta do pecado original, por conta da queda, que derrubou o equilíbrio global que Deus tinha projetado. Agora vem uma boa notícia, que Deus também projetou algo, ou melhor, alguém, para devolver o equilíbrio que um dia o mundo perdeu. E esse alguém foi aquele que Isaías escreveu: um dia brotará um rebento da raiz de Jessé, ele será chamado Nazareno, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Da extensão do seu governo e do domínio de Jesus jamais haverá fim. Sabe o que significa a volta de Jesus, irmãos? Significa Jesus devolvendo o equilíbrio que a terra perdeu. Significa Jesus devolvendo à humanidade o domínio e o governo que um dia nós perdemos. O Marlon original não era para ter medo de ficar gritando lá na Amazônia. Aquela é uma cópia afetada pelo pecado. Não sou eu sou corajoso, domino. Mas sem Jesus, esses somos nós. Agora, qual é o grande agravo dessa história? É que quando o pecado vem e o ser humano cai, o mundo começa a causar dano a nós. Tudo que existe e foi criado começa a nos ferir. Nós nos ferimos com a nossa mente, com os nossos atos. Nós nos ferimos com as palavras de outros. Nós nos ferimos com a decepção que causamos ou que sofremos. Traições nos ferem, palavras nos ferem, coisas que vão acontecendo fora do nosso controle nos ferem, abandonos, falecimentos de pessoas que amamos antes da hora, doenças, coisas que vão acontecendo à nossa volta e que vão nos ferindo, e esse é o maior dano causado pelo pecado. A capacidade que o mundo hoje tem de nos ferir, e que nós seres humanos temos de nos
flagelar, de nos ferirmos mutuamente. E nós, sem Jesus, não teríamos condições de reverter esse quadro. Aí Isaías vai dizer que um dia, Deus mandaria o seu filho de volta. E quando o seu filho voltasse, algo extraordinário iria acontecer. A criança iria brincar com a cobra, e a cobra não causaria dano algum para essa criança. Um jovem colocaria a mão em um covil cheio de serpentes, e as serpentes não causariam dano a esse jovem. O leão comeria palha como um boi. Na segunda volta de Jesus, a natureza inteira vai ser restaurada. E nós vamos ver a terra como ela foi projetada para ser. Os animais não vão mais se autodestruírem, os seres humanos não vão mais se flagelar, se machucar. A terra vai voltar ao equilíbrio por causa da vinda de Jesus. Naquele grande dia, gente, se nós estivermos vivos, nós vamos ver algo fantástico. Nós vamos ver esse medo da morte ir embora. Nós vamos ver essa angústia de que o salário não vai durar até o final do mês, e de que de repente nós não vamos conseguir honrar as contas ou manter a vida em ordem dos nossos, de que não teremos soluções para as doenças que por vezes nos atacam de surpresa e levam quem a gente ama. Chegará um dia, quando Jesus voltar, que esse corpo que é perecível vai se revestir daquilo que não é corruptível. Vai chegar um tempo que, quando o Senhor voltar, toda a terra será regenerada, e mais, nós voltaremos a ter radar, domínio, controle. Agora, uma outra boa notícia é que para quem aceita Jesus não precisa esperar a segunda volta de Cristo. É que para todos nós que aceitamos a Jesus, quando o aceitamos, no dia em que o aceitamos, você lembra desse dia? Você lembra do dia em que você disse sim? Em que Jesus te aceitou, em que Jesus mudou a tua vida? Você lembra desse dia? Nesse dia, quando nós abrimos o coração e dissemos: sim, Senhor, eu te aceito como o Senhor deve ser, meu Senhor e meu Salvador. Eu te recebo, Senhor, no meu coração, entra e faz morada em mim. Nesse dia, os efeitos da regeneração e da volta do Senhor começaram a acontecer aqui, na vida de cada um de nós. Nesse dia, o Senhor começou a devolver a nós o radar, começou a mudar a nossa história. E um dos primeiros efeitos da vinda de Jesus, para quem o aceita, é que Jesus, quando entra, é aquele que começa a regenerar, a nos sarar das nossas feridas. Quando Jesus entra, as feridas que o mundo, que a vida nos causaram, começam a serem restauradas. E aqui eu começo a mensagem de hoje falando para você sobre 3 áreas que Jesus, quando vem, deseja restaurar na minha e na sua vida. A palavra do Senhor lá em Oséias vai dizer que nós devemos nos voltar ao Senhor. Venham, voltemos ao Senhor, disse Oséias, porque Ele fez uma espécie de destruição, mas Ele nos reparará. O Senhor nos fere, mas também nos curará. No segundo dia Ele nos dará a vida, e no terceiro dia Ele nos colocará de pé. Oséias estava dizendo que o Senhor Jesus é o antídoto para toda a ferida da humanidade. Feridas são coisas que nós, por vezes, não tratamos. Feridas são situações que, por vezes, nós não damos relevância, porque, afinal, é apenas uma ferida. Agora, a ferida, sem ser tratada, ela nos leva a um lugar onde 3 grandes coisas acontecem e que, por vezes, acabam tirando de nós a capacidade de viver os sonhos de Deus. Número 1, quando nós estamos feridos, quando a gente está ferido, aquela ferida sem ser resolvida, aquela área sem ser tratada,
ela começa a perder sangue. Por aquela ferida começa a sair sangue. Quando você tem um ralado no braço, a primeira coisa que acontece quando ele rompe a sua pele, quando aquela ferida se abre, é uma quantidade de sangue passar por ali, sair por ali. E o que é o sangue para a vida espiritual? O que é o sangue para a vida conceitual em Deus? Perder sangue significa perder vida. A Bíblia diz que o sangue é a vida do ser humano, a vida dos animais está no sangue. E quando nós estamos feridos e perdemos sangue, nós estamos perdendo qualidade de vida. Pessoas que estão feridas estão vivendo, mas vivendo uma vida aquém daquilo que Deus projetou para elas. Pessoas que hoje vivem feridas por um abandono, por uma traição, por um dano, por palavras, por gestos, coisas que aconteceram na sua vida e que te feriram, e nessa área você ainda está sangrando, está perdendo vida. E quando se perde vida, se perde sangue, nós nos tornamos pessoas que ficam anêmicas. Naquela área você não tem força para romper, naquela área você não tem força para atuar. Em todas as outras áreas você flui, vive, as coisas acontecem, mas nessa área em que você está ferido, uma anemia, uma apatia se abate. E por vezes essa ferida é pequenininha, mas permanece ali sangrando e nos leva a um estado de letargia, a um estado de ficar acamado, de paralisar toda a vida por causa daquela ferida. A Bíblia conta a história da sogra de Pedro. Essa mulher era uma mulher ativa, essa mulher era uma mulher que tinha um empreendimento, ela era empreendedora. Historiadores vão dizer que a sua casa era uma espécie de estalagem em Cafarnaum. Ela recebia pessoas que passavam pela Via Maris, que iniciava ali em Cafarnaum, e levava alimentos para Jerusalém, levava toda a mercadoria que entrava em Israel, passava por ali, e muita gente se hospedava na casa da sogra de Pedro. A casa de Pedro era uma espécie de estalagem, de recepção, de hospedagem. E essa mulher, ela era ativa, ela trabalhava muito naquele lugar. E essa mulher um dia conheceu a Jesus e recebeu Jesus na sua casa, ou seja, abriu o coração e Jesus entrou. E lembra que a palavra que estamos lendo diz que quando Jesus voltar, Ele vai regenerar todas as coisas, que quando Jesus entrar de novo nessa terra, tudo será regenerado. E quando Jesus entra no coração humano, também começa uma regeneração. E uma das primeiras regenerações que acontecem na vida de quem aceita Jesus, é que Jesus começa a sarar as nossas feridas. E essa mulher vivia uma vida de serviço até que se feriu, até que uma doença a acometeu, e essa doença se agravou, e ela agora ficou apática, ela agora está de cama. Outrora servia, outrora as coisas eram fáceis de realizar, mas agora essa mulher está na cama, diz o texto. E então Jesus entra na casa. Toda casa que Jesus entra, existe uma regeneração. Toda casa que Jesus pisa, feridas são saradas naquele lugar. Todo casamento que Jesus entra, feridas são saradas. Toda empresa que Jesus entra, feridas são aplacadas ali. Esse é um dom de Jesus, é uma habilidade, é o radar de Jesus. Quando Ele entra, algo ali acontece. E o texto diz que Jesus entra naquela casa, e quando Ele entra, Ele vê a sogra de Pedro que está acamada, está doente. Enquanto ela está doente, de cama, paralisada, Jesus entra, e o texto diz que Jesus viu aquela mulher. Essa é a habilidade de Jesus. Lembra o que Isaías disse que Jesus seria? Que Jesus não julgaria de acordo com a aparência, que Jesus não emitiria valor e julgamento apenas por aquilo que ele iria ouvir de outros a nosso respeito. Quando Jesus chega ali, Jesus vê, e Jesus não vê como nós vemos. Nós olhamos a roupa, o carro com o qual chegou, a capacidade de falar, nós olhamos o lado de fora. Jesus não. Jesus, quando nos vê, Ele vê o coração. Se Jesus estivesse fisicamente aqui nessa manhã,
Quando você entrou por aquela porta, você tomaria um susto, porque Jesus certamente iria te cumprimentar, dar as mãos a você, te dar um abraço carinhoso. Você teria a possibilidade de encostar o seu coração no coração de Jesus? Você teria contato com aquele que te amou de uma maneira incondicional e que daria a sua vida por você e te daria um abraço que o seu coração iria bater no compasso do coração dele? Depois que ele te soltasse, ele iria olhar nos seus olhos, e ao olhar pelos teus olhos, que é a janela da tua alma, ele iria te compreender plenamente. Ele iria saber exatamente qual é a razão da tua angústia. Ele iria compreender plenamente aonde a tua alma está travada e com dor. Você não precisaria falar nada para ele. Ao olhar para você, ele iria ver o teu coração e o medo que está aí dentro, e ao olhar e discernir, ele iria te restaurar com um toque. Esse é Jesus, que não vê como os homens veem. Jesus, quando vê, ele perpassa a capa. Não bastaria dizer: como vai, irmã? E dizer: está tudo bem, Jesus. Não. Ele não iria se basear nas palavras da tua boca, ele iria se basear pelo que está no teu coração. Porque por vezes nós colocamos uma maquiagem, fazemos um sorriso para tentar disfarçar a dor que aqui dentro habita, porque afinal, para que compartilhar se ninguém pode me sarar? Agora com Jesus é diferente. Quando Jesus chega, ele olha e diz: eu sei que aí dentro tem algo errado. Eu sei que aí dentro existe algo que precisa ser consertado. Eu sei que você não fala para ninguém para não se ferir mais do que você já está. Mas a boa notícia é que eu não sou como os homens são. Jesus não vê como os homens veem. Muitas pessoas hoje vivem uma vida baseada na habilidade que têm para serem aceitas. São aceitas nos lugares porque tocam, porque cantam, porque vendem, porque compram. Mas na verdade aqui dentro tem um coração que está ferido, perdendo sangue, e você está do lado de dentro como a mulher, a sogra de Pedro, acamado, ferido, doente, paralisado. E aí Jesus entra na igreja, Jesus entra na casa de Pedro e olha para aquela mulher e não vê apenas uma mulher deitada. Ele olha para ela e discerne perfeitamente tudo o que ela está passando. E ao discernir o que ela está passando, Jesus diagnostica: essa mulher está ferida, essa mulher está doente. E o texto diz que ninguém precisa falar para Jesus o que ela tem. Ninguém diz: olha, ela está com febre, olha, ela está mal, olha, aconteceu isso. Ninguém precisa dizer nada, porque essa é a dádiva de andar com Jesus. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Por vezes a gente se faz de fortão, fortuna, empoderado, empoderada, mas aqui dentro tem um coração de menina, de menino, que está só dizendo: Deus me ajuda, Deus estanca essa ferida, que segue fazendo com que eu sangre, Senhor, e perca a vida. Ajuda-me, ajuda-me, Senhor, a ser sarado dessas palavras que eu ouvi, que fecharam, machucaram o meu coração. Me ajuda, Senhor. Jesus, quando entra, não precisa que ninguém diga, Ele sabe. E nessa manhã Ele marcou um encontro com nós, conosco, para te dizer: eu sei exatamente o que você tem passado. E mais do que saber, eu vou me mover para estancar essa ferida. Eu vou me mover para que você pare de perder sangue. E como Jesus faz isso? A medicina usa curativos. A medicina usa algo externo para estancar a perda do sangue. A ciência, os homens. Jesus não. Jesus mexe por dentro. Jesus estanca a ferida pelo lado de dentro. Jesus vai na raiz do problema e te sara. E Ele faz isso com um toque.
O texto diz que Jesus olha para ela e toca nela. E quando ele toca naquela mulher ferida, que estava ali naquela cama paralisada, imediatamente a febre vai embora, a doença vai embora, o sangramento vai embora, e aquela mulher se coloca de pé, diz a palavra. Perceba que quando Jesus entra, ela está deitada, paralisada. Agora quando Jesus sai, aquela mulher está de pé, e o texto diz que imediatamente ela volta a servir. Existem pessoas aqui que o seu coração é esse: servir. Servir ao Senhor, servir a casa, servir a família. A sua vida e a sua manifestação de amor é servir. Você não diz eu te amo, mas ao servir você está dizendo eu amo vocês. Você não é daquele que passa horas fazendo poemas ao Senhor, dizendo Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, mas a tua forma de dizer Senhor, eu te amo, é o servindo. Mas ferido, sangrando, um dia a capacidade de servir se estancou. E você paralisou o seu ministério, paralisou o seu dom, o seu chamado, enfim, estava acamado. Mas hoje é amanhã que o Senhor está dizendo, eu não me esqueci do dom que eu coloquei em você, eu não me esqueci da habilidade que eu coloquei em você, eu não esqueci do radar que eu te dei lá no início, e hoje eu vou estancar essa ferida. Com um toque você vai parar de perder sangue para a glória de Deus. E uma vez que o sangramento é estancado, nos levantamos e voltamos a servir. Uma ferida, ela não só promove sangramento, mas uma ferida, ela também hipersensibiliza uma área. Quando nós estamos com uma ferida em uma parte do corpo, você já viu que quando você tem uma ferida no dedão, tudo bate no dedão? Já viu? Já viu que quando você está com uma dor em uma parte do corpo, todo mundo vem te abraçar e pega bem ali? Não é que todo mundo pega ali e que o mundo agora quer te atingir, é porque naquela área onde você está ferido, tem uma hipersensibilidade. Nós estamos sensíveis demais naquela área por conta da ferida. E alguém que está sensível demais, qualquer coisa o machuca. Qualquer coisa o torna extremamente frágil naquela área. E não é que ele é frágil, ela é frágil, é porque está machucado, ferido. E aquela área fica hipersensível. Quando alguém está machucado, você fala coisas que sempre falou, mas naquele dia ela se fecha. Você brinca de uma maneira que sempre brincou, mas naquele dia não cai bem, porque ela está sensível, está machucada naquela área, está hipersensível. Essa hipersensibilidade, ela faz com que nós, de alguma maneira, maximizemos as mazelas que estão à nossa volta. A gente começa a dar muito valor a coisas que são pequenas. Uma pequena palavra faz você perder a paz, uma pequena porta fechada te derruba e parece que é uma sentença eterna, porque ali existe uma ferida. E aonde estamos feridos, estamos mais do que sensíveis. É uma área onde não se pode tocar, machuca, causa dano. A palavra do Senhor vai contar uma história de pessoas que viveram com Deus, mas que por serem machucadas, feridas, ficaram extremamente sensíveis. E porque ficaram extremamente sensíveis, começaram a perder o foco, começaram a ver a vida de maneira distorcida. Uma das áreas que mais causa ferimento, espiritualmente falando, são os olhos. Uma das áreas mais sensíveis do corpo humano são os nossos olhos. E a maior parte das coisas que nos ferem começam por aquilo que a gente vê. Às vezes você nem ouviu, nem participou, mas ao ver aquilo te fere.
é uma injustiça contra alguém, é uma agressão que você vê, é algo desalinhado, quando você vê aquilo, te fere. E se a ferida for grande, for grave, uma hipersensibilidade acontece ali, e você acaba perdendo a capacidade de ver a vida como ela é. Existem pessoas que foram feridas, e a sua capacidade de ver desapareceu. Gente que vê a vida sempre com pessimismo, gente que vê a vida sempre debaixo de uma ótica de derrota, gente que por causa da ferida não consegue mais enxergar a bondade e o futuro bom que Deus tem para elas. Está ferido, está ferida, está hipersensível na sua visão. A palavra de Deus conta o dia em que Jesus encontrou na escadaria do templo, em Jerusalém. Jesus encontra um homem que é cego de nascença. Os seus olhos estão fechados, como alguém ferido espiritualmente fecha os seus olhos. Esse homem nunca tinha visto, teve os seus olhos abertos. Então os discípulos vêm com Jesus. E aqui existe um desdobramento. Uma ferida pode dar hipersensibilidade. Você já percebeu que um grãozinho de areia nos nossos olhos irrita? Qualquer coisinha que toca nos nossos olhos, no globo ocular, nos faz perder a capacidade de respirar. Enfim, a gente fica completamente angustiado por conta daquilo que entrou na nossa visão, que está ferindo a visão. Feridas hipersensibilizam. Agora, feridas seguidas no mesmo lugar causam o oposto, que é tirar a sensibilidade total. Quando você é muitas vezes ferido no mesmo lugar, o corpo humano tem um processo que ele desliga os neurotransmissores daquela área. Você é tão ferido no mesmo lugar que o corpo humano desliga os neurotransmissores que levam a sensação de dor para o teu sistema nervoso central. Ele é desligado e você perde a sensibilidade naquela área. Dói tanto que chega um ponto que adormece e para de doer. São as múltiplas feridas no mesmo lugar, são as múltiplas traições, são as múltiplas palavras maldizentes, são os múltiplos insultos, coisas que acontecem sempre na mesma área, que no começo fragilizam, nos fazem perder a visão, mas depois nos tornam pessoas insensíveis. Nesse dia, na escadaria do templo, existem esses dois grupos: o homem que não podia ver, que simboliza aqueles que estão com os olhos feridos, e os discípulos, que de tanto verem a maldade humana, também já estão insensíveis, porque os discípulos, quando veem esse homem cego, os discípulos insensíveis dizem: Senhor, quem pecou? Foi ele, o cego, que pecou, ou foram os seus pais para que ele nascesse assim? Gente que olha para nós e vê a nossa dificuldade e diz: deve estar pagando algum mal que fez, deve estar colhendo bem o que plantou. Insensíveis, por causa da maldade humana, não se compadecem mais. Pessoas que no nosso meio não entendem o que a gente faz aos pobres, que não compreendem por que a gente sai e leva marmita e faz doações. Pessoas que enrijeceram o seu coração dizendo: olha, eles não merecem, estão aí porque semearam, vão colher, eles que se virem. E não, Jesus disse: eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive frio e vocês me aqueceram, eu estive preso, disse Jesus, e vocês foram me visitar. Quando perdemos a sensibilidade, perdemos essa capacidade de nos colocar na dor do próximo. E os discípulos disseram: Senhor, se ele é cego, certamente algum mal ele fez, ou foi ele ou foi seus pais, ele está pagando. Os discípulos estavam endurecidos. Agora vem Jesus. Jesus olha para os discípulos e diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas essa ferida, essa dor, essa cegueira está aí para que a glória de Deus seja manifestada na vida dele. Ele está só esperando para que o poder de Deus, que é Jesus, entre na vida dele e ele possa ver como nunca antes viu. Lembra do que nós falamos, que quando Jesus voltar, vai ser uma regeneração completa? Quando Jesus voltar, gente, nós vamos olhar para esse mundo e ver como a gente nunca viu. E quando ele volta para dentro de nós, quando o aceitamos, a gente olha para a nossa família e vê como Deus vê.
A gente olha para o casamento que está destruído, que está caído, mas a gente não vê como uma sentença de morte, a gente vê como Jesus vê, e os nossos olhos são bons, e se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Deus vai restaurar a nossa visão, e naquele dia Jesus vai restaurar a visão daquele homem que representa a gente, que estava ferido, que já não conseguia ver, que estava sensível demais. E o texto diz que Jesus cospe no chão e faz lodo com o barro, pega aquele lodo e coloca nos olhos daquele cego. Lembra que eu lhe falei que um grão de areia em um olho irrita? Imagine você com os olhos cheios de barro. É óbvio que o homem estava com as pálpebras fechadas e o barro estava ali, mas imagine você o incômodo disso. Imagine você não apenas um incômodo, mas a sujeição, porque o homem era cego, mas não era surdo. Ele escutou Jesus cuspindo no chão, e agora Jesus, depois de cuspir no chão, algo molhado para nos olhos do cego, mas em momento algum esse cego refuta a maneira como Jesus deseja agir na sua vida. E aqui está a grande dádiva para ser curado. Quer ser curado? Quer ver essa ferida sendo estancada? Quer ver como você nunca viu? Aceite a metodologia de Jesus. Não é do jeito que eu quero, Senhor, faz assim. Não, Senhor, o que eu preciso é isso, mas faz do teu jeito, Senhor. Lembra de Jesus no Getsêmani dizendo: Pai, se tiver um jeito de eu salvar todo mundo, que seja de outra maneira. Passa de mim esse cálice, todavia eu aceito o teu método. Cumpra-se em mim a tua vontade. E Jesus agora cospe no chão, pega lodo, coloca nos olhos do cego e diz: desça ao tanque de Siloé e lave-se. Siloé é o tanque que significa enviado. É no começo da escadaria do templo que vai na entrada da cidade velha de Jerusalém. Você vai subindo uma escadaria que chega aonde era o templo, a casa de Deus na terra. E na base dessa escadaria tem um tanque chamado tanque de Siloé. As pessoas, antes de entrarem no templo, elas se banhavam naquele tanque, se purificavam naquele tanque, e depois faziam um trajeto para subir para a casa de Deus. E Jesus agora manda aquele homem descer ao tanque. Aquele homem está na porta do templo, aquele homem já está quase entrando no templo, mas porque está ferido, porque não vê, Jesus pede para ele descer, porque quem quer ver coisas superiores, primeiro precisa descer. Quem quer ver um casamento restaurado, precisa primeiro descer para um lugar de humildade e pedir perdão e reconciliar. Quem deseja ver a sua família restaurada e em paz, precisa descer e nesse lugar de humildade dizer: olha, lá atrás nós erramos, coisas aconteceram, palavras malditas aconteceram, nós nos ferimos, mas vamos descer a esse lugar para reconciliação. Quem quer ver o seu ministério restaurado, antes de ver a restauração, vai ter que descer para esse lugar de humildade. É de humildade, mas também é de limpeza, é de refrigério, é num tanque, é de águas que o Senhor preparou para nos lavar nessa manhã. E esse homem desce, se lava, e o texto diz que quando ele se lava, ele volta fazendo o caminho, agora subindo. E subindo ele não volta mais cego, agora ele volta vendo. Porque Jesus é esse que restaura, que cura e que nos dá vista. E aquela área hipersensível que eram os olhos, agora estão saradas para ver de acordo com a visão do alto, a visão dos céus. E é exatamente assim que o Senhor deseja fazer nessa manhã. Abrir os nossos olhos, para que em áreas que nós estávamos extremamente sensíveis, nós possamos voltar a ver a vida com esperança. E por fim, a terceira área que uma ferida promove, é que na área em que nós estamos feridos, existe ali uma facilidade para que nós nos contaminemos. Uma ferida aberta, qualquer coisa que esteja no ambiente contaminada, se encostar naquele lugar da ferida aberta, nos contamina. E é por isso que existe muita gente envenenada hoje no mundo, por conta não do veneno que possuía, que carregava pela maldade própria, mas se contaminou, se envenenou, porque se contaminou com o ácido
com uma visão equivocada de outros, e isso aconteceu porque ela estava ferida. Gente ferida se contamina facilmente, e o Senhor hoje está dizendo: olha, eu quero fechar as feridas, para que você possa andar no meio de lugares onde tem muita gente doente, mas você não vai se contaminar com a doença deles, você será um projeto de cura naquele lugar. A Bíblia conta a história de Jesus no Getsêmani. Jesus o tempo inteiro ministrou com os discípulos dizendo: eu vou fazer de vocês pescador de homens, eu vou fazer de vocês pessoas que terão as suas vidas transformadas, venham após mim, eu vou mudar a história de vocês. Jesus passou na terra ministrando sobre isso, cerca de 3 anos e meio, Jesus discipulou aqueles homens. Agora esses homens também viram quantas vezes o Senhor Jesus foi de alguma maneira agredido pela humanidade, com palavras, agressões físicas que tentaram fazer ao Senhor, tantas vezes tentaram apedrejar Jesus, e os discípulos estavam presentes, e os discípulos, porque estavam feridos, vendo as agressões, também se contaminaram pelos agressores. A Bíblia conta um dia em que eles estão saindo de uma cidade, e aquelas pessoas daquela cidade não receberam Jesus, não trataram Jesus com honra, e 2 dos seus discípulos se contaminam com a incredulidade e com a maldade daquela cidade, daquela aldeia. E aqueles homens começam a dizer a Jesus: Senhor, tu queres que nós oremos como Elias orou e caia fogo do céu e consuma todo mundo? Aqueles homens se contaminaram, estavam feridos e se contaminaram com a maldade daquela aldeia. E porque aquela aldeia quis botar Jesus para fora, eles também quiseram revidar, destruindo aquela aldeia. Contaminados, se envenenaram. Lembra do que Jesus disse: eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Nós vamos andar no meio de lobos, mas o nosso desafio é não perder a essência de cordeiro. Nós não somos lobos, nós somos ovelhas, e no meio dos cordeiros nós não vamos nos tornar em lobos, nós vamos nos manter como ovelhas do Senhor. A maldade externa não vai mudar a nossa essência em nome de Jesus, mas para isso não pode estar ferido, porque a ferida é uma área de contaminação. Jesus disse para os discípulos: vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir os homens, mas para os salvar. E por fim, nós vemos a história de Pedro, que estava no Getsêmani com o Senhor, quando o Senhor Jesus, na noite em que ele vai ser preso, os guardas, aqueles que vieram prender Jesus, enviado pelo Sinédrio, estão ali com paus, com espadas, estão ali para matar o Senhor, para levar ele preso. E então Pedro, quando vê um soldado se aproximando de Jesus, o texto diz que Pedro corta a orelha de um soldado. A espada que eles usavam era espada de quilos. O manuseio daquelas espadas era pela gravidade. Ao levantar e baixar a espada, ela já causava um impacto para matar. Não era uma espada fina, não era algo leve, não, era uma espada grosseira. Pedro não teria capacidade de mirar na orelha e tirar só a orelha de alguém, como quem diz: estou dando um aviso. Não, a ideia dele era agredir para a morte, mas algo aconteceu que pegou só na orelha. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, aquele que ferir com a espada, pela espada será ferido, guarde a tua espada. E Jesus, olha a aula, sendo preso, Jesus pega a orelha daquele soldado e vai fazer o último sinal público do seu poder, e vai restaurar a orelha daquele soldado, colocando ela de volta no lugar. Não precisou de pontos, não precisou de cola, não precisou de absolutamente nada. O poder de Jesus restaurou a ferida daquele soldado. E Pedro, por que agiu assim? Porque vendo a maldade em volta de Jesus, sentiu-se ferido e tomou as dores, se contaminou e agiu no impulso. Mas conosco não será assim, em nome de Jesus. Nós vamos ser um povo sarado, que vai ter as suas feridas tratadas e vai viver os sonhos do Senhor para a glória de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração juntos nessa manhã?